Gente, boa noite, tudo bem, pessoal? Glória a Deus, né? Mais uma semana, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Uma semana abençoada, né? Nós temos que dar graças a Deus todos os dias, porque Ele é bom, porque eterna é a vossa misericórdia. A misericórdia do Senhor dura para sempre, né? E que seja conhecida a bondade do Senhor em toda a face da terra. Aleluia, louvemos a Ti, ó Rei Jesus, Santo é o Senhor. Gente, estou continuando em Gênesis, tá? Essa passagem de Gênesis lá do chamado de Abrão, que agora estamos em Êxodo, né? E no Egito, a continuidade, né? Mostra muito a realidade que nós vivemos, né? Hoje em dia, né? E a gente tem que estar sempre buscando a palavra de Deus. Ela tem que trazer luz, esperança, vida, né? Força para nós, né? Ele é o caminho, a vida, a verdade e a vida, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele nos ensina como devemos viver de acordo com a vontade dele, né? Fazendo bem, né? E sempre esperando em Deus. Nada de picuinha nem vingança, né? O Senhor é tremendo, amém? Bom, a gente está mais aqui em Êxodo, né? E a gente dando continuidade na história, né? Depois que a gente vimos que José morreu Jacó, né? E Jacó veio para o Egito com a sua família, com os seus filhos, com os animais, com todos os bens que eles possuíam, né? Então ele veio pro Egito. Antes de ele vir para o Egito, a gente sabe que ele foi lá em Berseba e fez um sacrifício ao Deus, né? E aí o Senhor em um sonho apareceu lá em Gênesis. A gente vai ver que em Gênesis, Gênesis capítulo 43. Então Jacó, ele veio para Berseba, né? Ele foi fazer um sacrifício a Deus, né? Antes de sair lá para partir para o Egito, né? Então aí, só que em visão, o Senhor apareceu para Jacó em visão, né? E ele veio falar com Jacó, Jacó falou, Jacó, o Senhor falou, nosso Deus, né? Jacó, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, né? Então o Senhor falou, eu sou o Deus, eu sou o seu Deus, o Deus do teu pai. Não temas, desce ao Egito, porque lá eu farei de uma grande nação. Olha aqui, essa promessa, ela foi feita também para Abrão lá, em Gênesis, pode ver que Deus falou para Abrão que ele ia ser uma grande nação, só que eles iam ser peregrinos nessa terra, né? E também seriam escravos nessa terra, né? Então a gente pode ver que Deus cumpriu a promessa que ele fez para Abrão. Agora nós vamos ver as promessas de Deus se cumprindo, amém? Então aqui, nessa passagem de Êxodo, a gente vai falar que agora, que depois que Jacó morreu, foi para o Egito, José também morreu, a gente pode ver, quando eu terminei na semana passada, e José também morreu, né? E agora nós vamos ver Êxodo, então a gente vai ver aqui, já vai ser o segundo livro de Moisés aqui, tá? A gente vai ver que está escrito aqui no livro de Êxodo, o chamado, tá bom? Então aqui nós vamos dar continuidade na história, agora vamos Êxodo, né? Então aqui vai falar sobre os descendentes de Jacó no Egito. Então a gente vê que agora a descendência de Jacó no Egito, amém? Então primeiramente eu vou falar, Senhor, meu Deus, meu Pai. Primeiramente eu agradeço, Senhor, meu Deus, pela Tua palavra, Senhor. Que essa palavra, Pai, toca não só o meu coração, como todos aqueles que vão ouvir. E essa palavra leve cura, esperança, alegria, força, né? Libertação, que é o que está falando sobre essa palavra, né? Essa parte de Êxodo vem traz a libertação do teu povo, né? O Senhor determinou um tempo para todas as coisas também, nós sabemos que sim, o Senhor diz a sua palavra, e que essa palavra venha trazer luz, esperança, Pai. Muitos estão perdidos, né? Estão não sabendo lidar diante das situações da vida, mas o Senhor nos mostra o caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, aleluia, glória a Deus. Então, Pai, nos ilumina, Senhor, me dá sabedoria e discernimento para falar a Tua palavra. Eis-me aqui, Senhor, assim como Jacó falou, eis-me aqui. Usa-me, Senhor, conforme a Sua vontade, Senhor. Fala, Espírito Santo, no meu coração, que eu possa falar somente aquilo que o Senhor tocar em mim, Senhor. Eu
Obrigado por essa semana abençoada que o Senhor concedeu na minha casa, na minha família, Senhor. Todos os livramentos, pela força, Senhor, e tanta alegria que o Senhor nos proporciona todo dia, Pai. Nós somos gratos, Senhor, todos os dias, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado por tudo. Sou grata a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas alegrias e também pelas dificuldades, porque é nas dificuldades que o Senhor nos ensina, nos faz crescer. Amém? Muito obrigado. Louvado seja o Senhor, gratidão, santo é o Senhor. Obrigado por tudo. Louvado seja o Senhor poderoso, glória e honra para Ti, Senhor. Louvado seja. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Então vamos lá. Os descendentes de Jacó são estes. Então, Êxodo capítulo 1, começa no versículo 1, tá? São esses os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família, né? Teve o Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Aser. São as 12 tribos de Israel, né? E todas as pessoas, pois, os descendentes que desceram com Jacó foram 70. Aqui fala que a Bíblia fala que foram 70 da sua família. Foram 70 pessoas da sua família que desceram o Egito, tá? Mas José não foi, porque José já estava lá no Egito, né? Tá bom? Faleceu José e todos os seus irmãos. Toda aquela geração faleceram. Então, se passaram muito tempo, né? Mas os filhos de Israel foram fecundos, né? Então, eles multiplicaram, aumentaram uma grande descendência, né? Muito grande, se multiplicaram grandemente, se fortaleceram de uma maneira que a terra se encheu, povoou a terra. Cresceu tanto que a terra se povoou, né? Numerosa descendência, né? E só que nesse tempo, né? Levantou um novo rei, um outro faraó, que ele nem conhecia José, porque já se passaram muito tempo. Aqui fala que na Bíblia vai falar que passou muitas gerações, né? Os estudiosos estudam de 300 a 400 anos, né? A gente sabe nem se foi anos ou séculos, né? Porque foram muitas gerações, para crescer uma grande descendência, né? Quantas gerações foram ali, né? Numerosas multidão de pessoas. Então, vai ser várias gerações, né? Uma quantidade que não dá para calcular, são várias. Então, para nascer uma grande descendência, disse várias gerações se passaram, né? Então, ele nem conhecia, talvez nem ouviram falar de José, né? Porque tanto tempo se passou, né? Então, disse ao seu povo, o faraó: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso que mais forte que nós. Então, isso começou a incomodar o faraó, né? O faraó ficou incomodado, né? Que os filhos de Israel começaram a crescer grandemente, tinha uma multidão de povos, né? Ele começou a temer, né? Só que temer não só o povo de Israel, mas o Deus de Israel, né? Então ele usou de uma astúcia, né? Ele quis paralisar o povo de Israel para que ele não crescesse mais, né? Então ele fez o quê? Então, para que não se multiplicasse, né? Então ele tinha um pouco de receio. O que acontecia? Aqui fala no texto que ele tinha medo que, se o povo crescesse, eles podiam se juntar com os inimigos, né, e pelejar contra nós e sair da terra. Porque eles tinham medo que o próprio povo de Israel, como cresceram lá na terra de Gozém, eles se espalharam ali, eles podiam ser contra ele, o Egito, né? Então eles ficaram com medo de se juntar com os inimigos deles, né? Todos tinham inimigo, né? Então eu tinha medo, então eu estava temendo, então eu estava incomodando aquele povo crescer, né? Na verdade, aqui a gente vê no texto aqui que a rixa mesmo do faraó não era nem com o povo, era com Deus, né? Então eles não gostaram. Todo mundo gosta do povo de Israel, né? Aí pode ver que não gostava de Deus, né? Então estava incomodando ele, né? Porque o povo crescia, eles prosperavam, né? Se fortaleciam cada vez mais, né? Então eles faziam o povo prosperar, fortalecer e multiplicar. E incomodava, né? Que quando a pessoa começa a crescer, prosperar, né? Abundantemente, começa a incomodar alguém, né? O inimigo começa a incomodar ali, a pessoa começa a ter raiva, inveja. A gente vai ver isso no texto, amém? Mas quando mais afligiu, né? Ficavam oprimindo o povo de Israel, atacando mais, ele multiplicava, mas ele crescia e Deus abençoava. Por quê? Deus via, né? Que eles estavam tentando de uma maneira parar a promessa que Deus, na verdade, a promessa do Senhor. Quem vai impedir os planos de Deus, né? Tem alguém que vai ser contra Deus? Quem pode? Ninguém pode com Deus, glória a Deus, aleluia. Então, eles tentavam barrar o povo de Deus, né? Tentar impedir o povo de avançar, né? E quantas vezes nós mesmos estamos crescendo em algum lugar que Deus colocou, as pessoas tentam nos barrar, hein? Seja no trabalho, seja onde for, nós estamos querendo nos barrar,
Mas quem vai impedir o plano de Deus? Se Deus colocou você no lugar, é porque Deus quer que você fique ali. Deus tem um propósito na sua vida. Se Deus colocou o povo de Israel no Egito, as 12 tribos de Israel cresceram a descendência, essa promessa que Deus cumpriu na vida que fez para Abraão, depois fez para Jacó, e todas as descendências, gerações, aleluia, glória a Deus. Então ninguém pode impedir os planos de Deus na sua vida, louvado seja o Senhor, né? E ninguém vai impedir os filhos de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Ninguém vai pedir aquilo que Deus colocou na sua vida. Se Deus colocou você no lugar lá, Ele vai colocar, vai fazer você prosperar, né? É Ele que colocou lá. Então pode alguém vir, vai levantar contra você, vai levantar você quando você estiver prosperando, vai levantar quando você já comprar suas coisas, vai levantar sempre alguém que vai se incomodar, né, com você, com a sua pessoa, que você está prosperando, que você está vencendo, que Deus colocou você lá, vai sempre alguém se levantar contra você. Fique na paz, viu? Confia no Senhor, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Isso inquietava o faraó, crescia, então ele ficava meio irado com o Deus de Israel, né? Então ele sabia que o Deus de Israel, o Deus dos israelitas, o Deus de Israel, aleluia, glória a Deus, então inquietava. E ele ficava mais assim irado, né, com o povo de Israel, né? Então ele fazia de todo jeito para que o povo não crescesse, né? E que ele fez o quê? Então ele começou a escravizar o povo de Israel. Ele começou a dar trabalhos, mais trabalhos, né, para que eles não tivessem tempo para poder se multiplicarem, né? Só que os planos deles falhou, porque mesmo assim Deus fazia eles prosperar, eles multiplicar, aleluia, glória a Deus, né? Então ele fazia o quê? Ele dava trabalho forçado, né, de servidão, de escravidão, né? Eles eram açoitados, né? Eles batiam, eles viviam só servindo, né? Então eles colocavam na fabricação de tijolos, né, do barro, que antigamente fala barro, mas é argila, né? Tijolo de barro, e todo o trabalho do campo e todo o serviço eles faziam, eles servir. Então, para que eles não tivessem tempo, né? Eles eram açoitados, né? Para que eles não pudessem ter tempo, né? Eles não tinham vida, na verdade, nesse tempo já. Eles passaram a ser só escravos, né? E aí acontece nessa parte, olha que interessante, glória a Deus, aleluia. As parteiras desobedecem Faraó. Então, o rei do Egito, no versículo 15, olha, é o Êxodo, capítulo 1, tá? E agora estou no versículo 15. Então as parteiras desobedecem o faraó. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, da qual se chamavam uma Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servir de parteira as hebreias, examinai-as. Se for o filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenaram o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizesse isso, deixasse viver os meninos? Respondeu as parteiras ao faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira já deram à luz os seus filhos, glória a Deus. E Deus fez com que as parteiras e o povo aumentou e se tornou uma muito forte. Porque as parteiras temeram a Deus e ele constituiu família, glória a Deus. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no lino, mas a todas as filhas deixareis a viver. Aleluia, glória a Deus. Aqui a gente vê essa passagem aqui nessa parte muito interessante, porque as parteiras desobedecem de faraó. Gente, olha só, desobedeceram o faraó. A gente pode ver lá em José, a gente vê que o faraó estava acima de José, né? Então aqui eles obedecem o faraó, porque quem está acima do faraó de todos nós é Deus, né? Então elas temeram a Deus, elas confiavam no Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. E elas sabiam, que estavam crendo, né, nas promessas que Deus fez, e elas viram as promessas que Deus fez dos antigos passados. Então elas creram no Deus, elas foram fiel ao Deus de Israel. Mesmo sendo escravos, continuavam sendo fiel a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja. Aqui nós vamos ver que eles foram fiel a Deus, né? Então elas temeram a Deus de Israel, então elas fizeram o quê? Então, como o faraó pediu para matar os filhos, o que era? Na hora que as hebreias fossem ter o filho, elas também são parteiras. Na verdade, a gente pode ver que refere-se parteiras no texto, mas as parteiras significa que não era só uma multidão de pessoas, várias mulheres teve filho, então bastante pessoas, mulheres teve filho hebreias, né? Só que o texto refere-se a duas mulheres só. A gente pode ver que no texto só refere a Sifrá e a Puá. Por quê? Essa mulher Deus exaltou ela, porque elas temeram a Deus,
elas foram fiel a Deus. Eu acredito que Deus deu sabedoria. As pessoas falam que elas mentiram, mas na verdade elas não mentiram, elas pouparam vidas. Então elas correram risco, olha só, elas correram risco omitindo a verdade, quer dizer, mentindo, né, para que as vidas fossem salvas. Olha só, glória a Deus, né? Então esse não foi um ato de uma mentira, foi um ato de fé. E elas confiaram em Deus, porque elas arriscaram a própria vida delas, renunciaram a si mesmo, a vida delas, para salvar outras vidas. Olha só que coisa linda, né? Que coisa, que gesto lindo. Isso Deus viu isso e abençoou elas. Deus fez elas casarem, elas, e terem família, e exaltou elas, né? Abençoou elas. Por quê? Porque Deus fez isso, porque Deus abençoa todos aqueles que são fiéis a Ele, amém, glória a Deus. Deus exalta todos aqueles que são fiéis a Ele, mesmo diante da situação difícil, mesmo na situação de risco, você continua confiando em Deus, na dificuldade, então Deus te exalta, e todos, a gente pode ver na Bíblia que todas as pessoas são lembradas por Deus, aqueles que são fiéis a Ele. A gente pode ver a Rabi, por exemplo, quando ela escondeu os vigias lá, né, que eles foram vigiar lá, né, para ver como é que nas muralhas de Jericó, a Rabi escondeu, né, os israelitas, para que, né, eles fossem sondar lá, ver como é que era tudo. Então, o que acontece? Deus exaltou Rabi, Deus exaltou todos aqueles que se prontificam, correm o risco de vida para salvar outras vidas, né? Então, isso é um propósito muito grande. Então, Deus exaltou elas. A frase pode ver que Deus fala delas, o Senhor coloca sempre o nome das pessoas, estou vendo na Bíblia, de pessoas que foram tementes a Deus, foram fiel à palavra de Deus, foram fiel a Deus, não duvidaram, creram, mesmo que a vida estava difícil, situação de Deus, Ele exaltou, coloca o nome das pessoas, eles são lembrados, tudo que fazem a vontade de Deus, eles são lembrados pelo Senhor. Deus está falando, são lembrados, não são esquecidos. Eles podem sair de um lugar, mas alguém vai lembrar daquela pessoa, né? E ela vai ser também reconhecida. O Senhor faz isso, ser reconhecida, amém, glória a Deus. Então elas são o faraó, você pode ver o faraó, o outro faraó tinha nome o que ajudou José, né, que José revelou o sonho, ele foi fiel a Deus também, porque ele confiou em Deus, então ele confiou no homem que Deus enviou, que é José. Então o que acontece? E foi falado o nome do faraó. Agora esse faraó não foi nem citado o nome, porque ele era contra Deus, né? Então ele fez o que? Escravizou o povo de Deus. Ele não é lembrado o nome, não é importante. Ele não tem uma participação. Pode ver que no texto ele não é importante. Ele só é importante a fase agora que ele vai mostrar contra o Deus de Israel. A briga aqui no texto daqui que vai pra frente sobre as pragas, tudo é contra o Deus de Israel, né? E aí que a gente vê que ele quer oprimir o povo de Deus. Olha só, aleluia, oh glória a Deus, louvado seja o Senhor. A gente pode ver que são inimigos, né? Oh, glória. Senhor Deus poderoso. Aleluia. Então, Deus, ele honra, né? Então, mesmo que o faraó tramou para que as parteiras fossem fazer o parto, se elas obedecessem o faraó, na hora que as hebreias tivessem o filho, né? Eles faziam o quê? Elas iam fazer com que o cordão rolasse no pescoço e eles morressem, as crianças asfixiadas, né? Aí falaram que foi uma causa natural, né? Mas elas não fizeram, desobedeceram o faraó, obedeceram a Deus. Eles não temos que fazer, obedecer a Deus, né? Glória a Deus. E não a ordem do homem do mundo, né? Não obedecer o mundo, obedecer a Deus, renunciar o mundo e viver de acordo com a palavra de Deus, aleluia. Então ele falou para elas, e elas mentiram aqui, mentiram, né? Deram uma explicação assim, não, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, glória a Deus, são vigorosas. Antes que chegue a parte, deram a luz dos seus filhos, olha ali, olha o que elas falaram, né? O argumento que elas falaram, né? Não foi nenhuma mentira, foi um argumento, né? Então, aí elas falaram, né? E aí que ele se revoltou mais ainda, né? Aí ele falou, o faraó, que jogassem elas os filhos homens nascidos no Nilo, né? Mas todas as famílias deixariam de viver. Então, era um rio assim que os egípcios eles faziam sacrifício para os deuses deles, né? Então, eles matavam as crianças, né? Então, aquilo ali já não era uma coisa legal. E mesmo assim, né? Então, já tudo vê que é tudo contra Deus, né? Então, a gente pode ver, até porque o chamado já tinha o ungido de Deus, a promessa de Deus também, e o ungido do Senhor. Moisés, vamos ver agora o nascimento de Moisés daqui pra frente. Então, o que Deus ensina através dessa palavra? Primeiramente, a gente tem que crer na palavra de Deus sempre, buscar o Senhor, né? E afronta, que nem mostrou lá o povo dos egípcios crescendo, né? Que é a promessa, porque às vezes Deus faz uma promessa na nossa vida e a gente não sabe, mas
às vezes Deus coloca você em lugar, aí se cria inimizade, cria levante sobre a sua vida, né, um lugar assim, às vezes porque Deus já está te exaltando e vai incomodar o inimigo, a sua presença ali vai incomodar. Quando Deus colocar você vai incomodar, vai ficar incomodado, porque Deus tem um propósito, né? Então você não tem que se preocupar, né? Não se deixe se levar, não se ira, não fique revoltado, né? Não fica querendo se vingar, né? Porque quanto mais ele humilhava o povo de Israel, escravizava o povo de Israel, mais o Senhor fazia o povo de Israel prosperar e crescer. Crescer e multiplicar. Porque Deus faz isso, né? Quando alguém está te humilhando, Deus exalta, né? Fala na palavra dele que quando você humilha a pessoa, os humilhados serão exaltados. Mas ele tentava humilhar o povo de Israel, mas o Senhor fazia o povo dele crescer. E quando mais ele tentava forçar o povo, né, para que eles não conseguissem se multiplicar, aí que Deus fazia mais ainda, oh, glória a Deus, né, porque Deus pode tudo, né, quem vai contra Deus? Ninguém pode, né, então não se preocupe se alguém está tentando te paralisar, se está fazendo alguma coisa com você para você não continuar, para você desistir, para você desanimar, não, siga adiante. Deus está contigo, né? Assim como ele falou para Jacó, se desce o Egito que eu vou estar contigo lá. Oh, glória a Deus, aleluia. Então Deus está conosco, né? Não se preocupa não, confia no Senhor, tenha paz no seu coração, né? Deus está dizendo que está conosco, né? Então vai vir coisas para nos levantar sobre a nossa vida, de todas as áreas, não é só pessoas, falo até em situações que vêm sobre nós mesmo, né? Para tentar nos paralisar, para nos desanimar, para perder a fé em Deus, né? Desistir, falar, não, Senhor, não dá agora, não estou conseguindo mais, mas Deus fala, pai, continua, eu estou contigo. Não se preocupe, essa causa é minha, esse problema é meu, essa peleja é minha, você não vai ter que pelejar, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, oh glória. Então você não tem que se preocupar, né? Se alguém está te fazendo mal, ou está se levantando contra a sua vida, fique na paz. Mantenha a paz no Senhor, aleluia. Oh, glória. E quanto à exaltação, você pode ver, está falando sobre exaltação. Os dois, no Êxodo, até o Êxodo, a descendência de Jacó. E isso você acompanha a Bíblia, tá? Você tem que acompanhar para você entender. E agora também sobre as parteiras, né? Que eles obedecem o faraó e obedecem, eles são fiel a Deus, como Deus quer que nós sejamos fiel a Ele, a palavra dele, tá? Cria na palavra, a palavra de Deus é viva, ela faz o céu se mover na nossa volta, ela nos move, ela nos motiva, ela dá cura, nos liberta, ela é viva, o próprio Deus que está falando, glória a Deus, aleluia. Creia somente em Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então elas têm medo, temam a Deus, saiba que Ele é poderoso, Ele é grandioso, tudo Ele pode, nada pode pedir para Deus na sua vida, nem se preocupe não. Se a pessoa falar que não vai acontecer, né? Que mesmo se você sabe que o está tramando quando a sua vida está falando mal de você, não se preocupa não. Deus está vendo. Você tem que ir na paz, confia no Senhor, glória a Deus, né? E aqui no caso de ver que elas omitiram a verdade, mas foi uma boa causa. Elas fizeram aquilo para salvar vidas, né? Crianças inocentes, né? Então elas omitiram ali, né? As pessoas, os estudiosos falam que eles mentiram, mas na verdade nem é mentira, né? Elas omitiram, né? E Deus abençoou elas, assim, as situações, elas omitiram, Deus abençoou elas, porque tudo acontece segundo a vontade de Deus, né? É o propósito de Deus, né? Você tem que confiar. Então muitas vezes acontece coisas na nossa vida, porque o próprio Deus permite, né? Para que Deus tenha um propósito ali. Então não se desespera, não. Confia no Senhor, né? Que Deus tem algo muito grande para nossas vidas, né? É só confiar, né? E se Deus ele prometeu algo para tua vida, continua firme na fé, não desista não, confia na palavra de Deus, porque Deus, quando Ele fala, Ele faz, tá? Deus não é homem para que mira, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus fala, Ele cumpre o que Ele fala, amém? Só que a gente pode ver aqui no texto que depois de José morrer, passaram muitas gerações, como cresceu tantas gerações, a gente pode ver que pode ser muitas gerações, né? Então, eles falam que os estudiosos falam que foram 300 anos, 400 anos, quer dizer, eles fazem essa hipótese, né? Porque serão várias gerações, uma multidão de povos, né? O Senhor tinha falado para Abraão que ia ser uma grande descendência que não daria nem para contar, né? Dá para contar a areia do mar e as estrelas? Não dá para contar, né? Então, é uma multidão de povos. Então, Deus cumpriu o que Ele falou para Abraão, para sua descendência, tá bem? Então essas parteiras, a gente pode ver que elas creram na promessa, elas continuaram fiel a Deus de Israel, aleluia, ao nosso fiel, ao nosso Deus, né? Então elas não fizeram o que o faraó falou, elas obedeceram a
Deus. Isso que Deus quer, obedeça a voz de Deus. Não obedeça a voz do mundo. E não obedeça a voz do inimigo que fica na sua cabeça e fala, não vai fazer, não vai conseguir, não vai poder. Você fala mal de você, você fica ouvindo. Não dê ouvido. Ouve a voz de Deus. O que você tem para Deus, você tem valor para Deus. Deus te ama. Ele deu sangue dele para nós morrer pro nosso pecado, né? Então ele nos ama, né? Incondicionalmente, né? Então você não tem que temer a nada. Deus te ama. Ele aceita nós como somos, amém? Então não tem que se preocupar. Então o que as pessoas acham de você, né? Quer diminuir você, não se preocupe. O que importa é o que Deus acha de você. Você tem valor, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, isso mesmo, você tem valor, não se preocupa não, tá? Então confia no Senhor, receba uma palavra de Deus no coração. Olha, essa palavra é linda, é tremenda, é maravilhosa, porque o Senhor nos ensinando, nos direcionando, porque muitas vezes eu já passei por isso. Quantas vezes já foi atacado, né? E a gente se defendeu, porque alguém estava tentando nos diminuir, ou alguém estava falando que você não tem condição, você não tem capacidade. Ninguém sabe, porque Deus ele fala que pega as coisas mais loucas desse mundo para confundir aos sábios, né? Então não se preocupe, Deus pega tudo mais para se confundir os sábios, né? Então você não precisa se preocupar, não. Faça a tua parte. Faça que nessas parteiras, agrade a Deus. Não agrada o homem, o mundo, não faça, não. Se as pessoas se agradavam o faraó, mas ela não queria favor nem benefício ali do faraó. Ela queria o quê? A salvação, né? A fazer a vontade do nosso Pai. Esse que nós temos que fazer a vontade do nosso Pai. Aleluia. Fazer a vontade de Deus. Então, fazer a vontade de Deus, nós temos que renunciar a muita coisa. Muita coisa que não agrada ao Senhor. É tempo de Natal, né? Então, todo mundo comemorando Natal. Agora nós vamos comemorar. Não é comemorar a árvore de Natal. Não é comemorar o Papai Noel. É comemorar Jesus. Ele vive. Ele nasceu. Jesus vai nascer. A esperança. Para mim, o ano novo começa no Natal, tá? Então, nasce a esperança, a vida, né? Jesus, a luz, né? E, então, nós temos que comemorar o nascimento de Jesus, orar, agradecer a Deus. E olha, a gente pode ter que nos orar. Agradecer a Deus por ser abençoado. E olha o que aconteceu esse evento aí, que tristeza, né? Quem tá assistindo, tá acompanhando, a gente não pode ficar dormindo, não é tempo mais de dormir, né? O Senhor tá à porta, não creem, né? E outro dia eu vi um pastor falar que o reino já está aqui, no meio de nós, né? A pessoa fala que nós esperamos Jesus vir, o reino, né? O reino de Deus já está aqui no meio de nós. Aqueles que têm fé, que creem, que quem crê em Deus já vê Jesus, né? Então quem crê em Deus já vê Jesus. Porque o Senhor já vê Jesus, amém? Jesus já está no meio de nós. Aliás, Ele está no meio de nós, né? Ele falou que Ele subiu ao Pai, mas Ele deixou o Espírito Santo com nós. Mas Jesus já está no meio de nós, né? Nós temos que crer. É que nós não estamos crendo, muitos não creem, né? Então a gente fala de Jesus para as pessoas não estão crendo, o coração de muitos esfriar. A palavra de Deus diz que chegar um tempo que o coração de muitos iam se esfriar, é verdade. Muitas pessoas você fala de Deus e não acreditam. Ou distorce, você vai falar de Deus uma coisa, olha, você está mostrando o caminho, que o caminho é esse, o caminho nosso é Jesus, não existe outro caminho. Não adianta você tentar pegar curva, nada, você vai se perder, essa é a verdade. O caminho verdadeiro é Jesus, não existe outro caminho, não tem atalho, não, ele é o caminho certo. Oh, glória a Deus, aleluia. Então você não adianta você pegar atalho, o caminho certo é Jesus. Então se você tem um problema, é Jesus. Se está em dificuldade, é Jesus. Está sem saúde, é Jesus, né? Se tudo que você tiver com algum problema, alguma coisa está acontecendo, é Jesus. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa cura, Ele é a nossa salvação. Oh, aleluia. Oh, glória, para de ficar pensando em coisas e para de ficar buscando Deus em outros lugares. A nossa felicidade está em Deus, né? Pode ter tudo nesse mundo, mas se você não tem Deus, você não tem nada, né? Tudo vai passar, né? Nós temos que confiar na palavra. A palavra nos mantém firme, forte e vivos, né? Amém? Que Deus abençoe o fim de semana de cada um de vocês. Receba a palavra de Deus no coração. Que Deus toca, transforma, renova, leva cura, salvação e libertação para sua vida, para sua casa, sua família, né? E que os anjos de Deus te protejam, te guardem e te ilumine a sua vida e a sua família. Em nome de Jesus, vai seja no nome seu. Tenha uma boa noite. Fique com Deus. E a paz seja escolhido. Aleluia.